Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, carentes, dependendo da Tua condução, dependendo da Tua direção, dependendo da Tua mão nas nossas mãos, nos guiando, como lemos, abrindo este culto. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha nos sondar, para que o Senhor venha nos examinar, para que o Senhor venha conhecer as motivações do nosso coração, aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. Queremos Te dizer, Pai, que nós precisamos de Ti, que a Tua presença, a Tua condução e a Tua direção são importantes demais para nós, e sem elas, Pai, nós estamos perdidos, vamos por caminhos de perdição, de morte. Sem a Tua condução, Pai, não sabemos sequer para onde estamos indo. Por isso que cada coração aqui esteja hoje disposto a se abrir, disposto a permitir que o Teu Espírito Santo sonde, examine e gere mudança e transformação. Ah, Pai, se dependêssemos do nosso próprio ser, estaríamos completamente condenados, perdidos. Nós precisamos da Tua voz, precisamos da Tua orientação. Como igreja, nós Te buscamos nesta noite. Fala aos nossos corações, ensina-nos nesta noite, porque nós estamos aqui como uma terra seca, pronta a absorver cada gota de água que vem do alto. Assim é o nosso coração nessa noite. Fala conosco nessa noite, que é uma noite de ceia. Sente à mesa conosco, nós Te pedimos, faz parte disso que vai acontecer aqui essa noite, porque se o Senhor não fizer parte, Pai, seria uma cerimônia vazia. Mas nós contamos com a presença do Teu Espírito, clamamos pelo Teu nome, pela Tua presença, doce, santa, mas ainda assim poderosa. Fala conosco, usa a minha vida para isso, sou um instrumento Teu, conheço a minha condição, a minha pequenez, mas conheço o Teu poder, a instrumentalidade que opera em quem o Senhor deseja usar. Faz isso através de mim nessa noite. Me abro e me entrego, sou totalmente Seu, estou totalmente nas Tuas mãos nessa noite. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos no Teu nome. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho que você e eu procuramos viver, e se estamos aqui nessa noite é porque é isso que temos desejado, é isso que temos buscado. É um Evangelho que ele não é tão bem aceito, justamente porque é um Evangelho que vai na contramão do bom senso. Não é na contramão do mundo. Eu poderia até ser espiritual e dizer vai na contramão do mundo de fato, mas o Evangelho que nós buscamos, ele é um contrassenso. Não precisa abrir comigo, o Data Show vai ser rápido hoje. Em Mateus 23:12 diz assim: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Aquele que se exalta, Deus trata de humilhar, mas aquele que se humilha, Deus trata de exaltar. O Evangelho é um contrassenso, porque o Evangelho fala que você tem que perder para ganhar. Enquanto muitos querem poder, quando você perde, você ganha. Enquanto muitos falam em ajuntar, a Bíblia vem e diz que quando você dá, é que você recebe. A Bíblia fala que você precisa morrer para viver. A Bíblia fala que você precisa, para ser o primeiro, ser o menor, o mais servo e o último de todos.
E por último, a Bíblia fala que se você quiser ser exaltado, você precisa se humilhar. É um contrassenso. A Bíblia e o Evangelho que nós seguimos e pregamos é um contrassenso. E Jesus veio para mostrar exatamente que vale a pena viver esse contrassenso e viver na contramão do que aquilo que a maioria das pessoas entende e vive na face da terra. Jesus viveu tudo aquilo que ele pregou, e ele pregou exatamente tudo aquilo que ele viveu. Na sua passagem de não mais de 33 anos, ou mais ou menos isso, na face da terra, ele viveu exatamente aquilo que ele ensinou. Nos seus 3 anos de ministério e nos seus 30 anos de vida, até o início do seu ministério, ele viveu exatamente aquilo que ele entendia que era a vontade de Deus. Para quê? Para que os outros pudessem aprender com ele e pudessem ser como ele foi. Então ele teria que se tornar uma referência daquilo que nós teríamos que viver, ou que nós deveríamos, seguindo ele, fazer. É por isso que Jesus, ele podia bater no peito e dizer assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Com o passar dos meses e anos de ministério, um dia um dos seus discípulos, Natanael, pergunta para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai, então nós saberemos que você veio dele. Ele olha para esse discípulo e fala assim: Natanael, você ainda não entendeu nada? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu faço exatamente o que eu vejo o Pai fazer, e eu não faço absolutamente nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Portanto, quem vê a mim, vê ao Pai. E quem hoje quer conhecer a Deus, precisa olhar para Jesus. E se Jesus deixou um caminho para a gente seguir, essas pessoas então precisam olhar para nós, para conhecer Jesus, para conhecer Deus Pai. E Jesus é a base do cristianismo, Ele é o nosso modelo absoluto e perfeito daquilo que nós devemos viver, fazer. Mas na época de Jesus não tinha telefone celular, não tinha Zap, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada. Como é que a gente vai aprender? Eu quero hoje passar pelo caminho de Jesus, e para isso ler Filipenses 2, de 5 a 12, que se você abriu comigo, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso é Paulo falando ao povo de Filipenses, um povo que agora achava que tinha que ser, achava que era um povo relativamente especial, um povo que tinha crescido, um povo que tinha prosperado. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrada em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas, diga assim comigo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Esse foi Jesus. Paulo aqui está falando da renúncia de Jesus por mim, por você, por cada um de nós, e nada mais, nada menos do que o caminho em que cada um de nós deve viver e seguir. Deixa eu aumentar minha fonte aqui, porque eu estou meio cegueta. Paulo então, com muita propriedade,
porque ele mesmo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele podia então dar essa orientação a esse povo de Filipenses. Na verdade, esse ensinamento foi o que Jesus queria que cada um dos seus discípulos realizasse, que cada um dos seus discípulos vivesse, e que esse ensinamento se difundisse, se expandisse. É mais ou menos o que ele fala quando ele fala para os seus discípulos: vão pelos 4 cantos desse mundo fazendo discípulos, aqueles que obedecem, que realizam e que fazem as mesmas coisas que eu faço. Era mais ou menos isso que Jesus esperava que os seus discípulos fizessem. Em 1 João capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é João falando. Aquele que afirma permanecer em Jesus, então deve andar como Jesus andou. E a pergunta é: como Jesus viveu na face da terra, e o que ele fez e como ele viveu? Porque a vida de Jesus deveria ser como a nossa. Da forma que ele se humilhou, nós devemos fazer. Mais do que inspirar pessoas, a gente precisa viver de fato o que Jesus viveu. Se a gente conseguisse sujeitar aos processos pela qual Jesus passou. E Jesus, na passagem dele na terra, nós podemos dizer que ele passou por 4 estágios para viver o que hoje ele vive, o que ele é. E se nós nos sujeitarmos a esses processos, então a gente vai ver os propósitos de Deus acontecendo nas nossas vidas. E esses 4 estágios representam a vida de Jesus, do seu nascimento e a sua morte. Diga assim comigo: manjedoura, carpinteiro, cruz e trono. Esses são os 4 estágios da vida de Jesus. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Vocês sabem, ele veio em uma circunstância muito adversa para os seus pais. Não existia lugar onde ele pudesse deitar, não existia uma hospedaria que pudesse hospedá-los. Maria já entrou em trabalho de parto em uma viagem longa que eles fizeram, chegando em Belém, então já não havia mais lugar para ali eles estarem. O único lugar foi uma simples estrebaria. Uma estrebaria nada mais era do que um lugar onde os animais eram acomodados para fugirem do tempo, do sol, do calor, do frio, da chuva, das intempéries, aonde eles poderiam descansar, deitar. Era um lugar onde animais defecavam, era um lugar onde animais deitavam, animais eram sujos, eram lugares onde normalmente os animais que eram cobertos de moscas e de um ambiente assim inóspito, não salubre para uma criança nascer. A gente vê a estrebaria como uma casinha de palha, de madeira, mas ninguém sabe exatamente como era a estrebaria. Talvez a estrebaria fosse uma caverninha, fosse um lugar diferente, um lugar, não sei, uma caverna no meio da rocha. E a manjedoura, que é essa figura que o Data Show pôs aí, nada mais era do que um lugar onde os animais comiam, onde você colocava as comidas dos animais. E provavelmente Maria deve ter limpado José deve ter limpado aquela comida meio mastigada que os cavalos, os animais, as ovelhas já tinham comido, tirado, limpado, colocado um pano, colocado uma palha, colocado alguma coisa um pouco mais confortável. E esse era o único lugar onde Jesus poderia ser deitado, onde ele poderia ser repousado. Ele nasceu nessa condição, um parto que provavelmente hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, nós temos partos dificílimos. Imagina dizer de um parto normal, natural, num ambiente assim. Jesus passou por esse processo. Em primeiro lugar, a manjedoura. Você já se perguntou como o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, dono de tudo que existe, ele nasceu num lugar tão humilde como uma estrebaria e foi repousado num lugar tão tosco como uma manjedoura? Nós estamos falando do Rei dos Reis. Até o nascimento de Jesus, a palavra majestade e a palavra rei nunca tinha associado à humildade, nunca tinha sido associado a algo simples.
Sempre quando se fala em realeza, se fala em coisas luxuosas, em coisas lindas. Quando você fala dos príncipes, das rainhas de países europeus, ou de povoados, ou de reinos que se passaram pela terra, você sempre fala de muito luxo, de muita atenção, de muita dedicação, de muito cuidado, de servos, de servidores, de trabalhadores. Mas quando Jesus nasceu, mesmo sendo o rei de todas as coisas, ele nasceu numa manjedoura. Sabe o que representa a manjedoura? A manjedoura nada mais representa do que a experiência do nascimento da fé. Quando nós passamos pelo processo da manjedoura, é como se a fé começasse. É quando você vem para Jesus, você dá um passo de fé e você nasce para Jesus. A fé começa com uma experiência com a manjedoura. A fé de cada um de nós, enquanto eu estiver falando agora, você vai entender, obviamente, os paralelos. A experiência de fé nasce com a manjedoura. A maior lição de humildade que a humanidade podia receber e que Jesus podia apresentar. Não era um rei dos reis, o Messias, o Filho do Deus vivo, que poderia vir num cavalo alado, cercado por milhares e milhares de anjos celestiais, com trombeta, glória e honra, e via e seria largado dos céus e cairia pronto, majestosamente num palácio. Não, ele preferiu nascer da maneira mais simples e mais humilde que poderia existir, que foi nascer com um parto normal, da barriga de Maria, todo melecado como uma criança nasce, com líquido nos pulmões, com cordão umbilical, chorando sem ar, fazendo xixi, cocô, sendo trocado com fraldinha que não existia, era paninho, tendo o bumbumzinho limpado. Tudo isso que você conhece que uma criança passa hoje, Jesus passou, mas numa condição infinitamente mais simples e mais humilde. A maior lição de humildade que a gente poderia como humanidade ver e conhecer em Jesus, ele viveu, foi nascer como homem. A experiência da manjedoura fala o seguinte, fala de nós nos esvaziarmos, de a gente ser trabalhado, diferente contra a cultura que nós vivemos, que prega sobre sofisticação, sobre conforto, não vou nem falar sobre luxo, mas conforto, de que nós temos que viver da forma mais confortável possível. Então Jesus vem e fala sobre esvaziamento, sobre a gente ser trabalhado numa cultura diferente, sobre a gente ser transformado aquilo que nós somos criados para ser, não criados pelos nossos pais e mães, mas criados pela cultura em que nós vivemos, que nós estamos e que nos cerca. Quando você, queridos, deixa o seu caráter ser trabalhado e ser transformado. Nós abrimos esse culto lendo o Salmo de número 139, se você puder jogar para mim na tela, seria maravilhoso. Esse Salmo que fala sobre as intenções do nosso coração e como Deus conhece cada uma dessas condições das intenções do nosso coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Pode passar o 2, sabes quando me sento, como me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já sabe qual é. Queridos, isso é o que nós declaramos, é quando você se deixa ser analisado. Por que eu estou falando isso? Porque não existe chance de você ser transformado se você não é confrontado com algo que precisa ser transformado no seu interior, no seu caráter. A única chance de nós sermos transformados é se a gente permite que Deus venha nos sondar, nos examinar, nos auditar, nos escanear. Assim como você precisa passar por um processo médico de ultrassom, de raio-x, de ressonância, para que algo seja descoberto de errado no seu interior, assim o Espírito Santo precisa fazer com cada um de nós, sermos analisados, abertos, sondados pelo Senhor. Então Ele mostra a você quem você de fato é, e você reconhece que você precisa ser transformada, e na manjedoura você começa o teu processo de transformação. Quando você tem uma experiência com Jesus, recebe Jesus, e com Jesus o Espírito Santo, então Ele pode começar a trabalhar em você, e começar a te auditar, te analisar, e te mostrar aonde você precisa ser transformado, e aonde você não precisa, ou onde você precisa ser ajustado.
Sabe, a maioria das pessoas que não tem Jesus, elas não têm o Espírito Santo, e elas não têm alguém que os incomode, dizendo assim: isso que você está vivendo está errado, é melhor mudar. Essas pessoas que não têm o Espírito Santo trabalhando ativamente no seu interior, elas não são confrontadas por aquele que ministra sobre o pecado, a justiça e o juízo. Quando você tem o Espírito Santo, você está constantemente sendo incomodado, para não dizer perturbado, por esse que deseja o teu melhor e que vai começar a te cutucar até que você seja mudado e transformado. A experiência com a manjedoura, quando você nasce para a fé e agora você tem o Espírito Santo que pode te mudar e que te transforma. Desde que você nasceu, você foi formatado por essa cultura. Você foi para uma escola, você conviveu com amigos, você estava na rua, você viu propagandas, você viveu num mundo que foi formatando teus valores, teu modelo, tua cultura, teus princípios. Tudo isso vem muito de família também, mas tudo isso que te formou, aí então você começa a ser confrontado. Quanto que há de você mesmo em você que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser esvaziado? Quanto de você que precisa ser colocado de lado para que você faça esse exame mesmo? Quanto avareza, quanto engano, quanto egoísmo que há dentro de você, quanta impureza, quanta falta de amor, quanta presunção, quanta independência, quanto de maldade, quanto de impureza, quanto de luxúria, quanto da tua própria vontade ainda vive dentro de você. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: bom, já que você nasceu de novo, já que você teve uma experiência com a manjedoura, eu quero te transformar. Agora que eu estou vivo em você e agora que eu habito em você, deixa eu poder te apontar onde estão os teus problemas, onde estão os teus defeitos, deixa eu te mostrar onde estão as coisas ruins, deixa eu te mostrar a tua rebelião, deixa eu te mostrar a tua injustiça, deixa eu te mostrar o teu egoísmo, deixa eu te mostrar a tua impureza, deixa eu te mostrar aquelas coisas que não são boas em você, para que você comece a mudar. Deixa eu te mostrar o teu individualismo, deixa eu te mostrar a tua ingratidão, deixa eu te mostrar as coisas que eu quero mudar dentro de você. Então a manjedoura é uma experiência onde começa a sua transformação. A manjedoura é uma experiência que te leva agora a conhecer um ponto em que você sai daquela condição de que eu tudo tenho, eu tudo posso. Queridos, essa é uma realidade que muitos não querem viver quando eles conhecem a Jesus. Por que você acha que pessoas que têm dinheiro, e por que você acha que Jesus dizia que é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que um rico viver e conhecer o reino dos céus? Porque essas pessoas se sentem plenas, se sentem maduras, se sentem supridas, se sentem independentes. O processo de manjedoura é um processo de esvaziamento, de humilhação. Quando você vê uma pessoa que tem todas as coisas, mas se ajoelha diante do Senhor para dizer assim: eu preciso de Ti, mais do que o dinheiro, mais do que a minha conta bancária, mais que a casa onde eu moro, mais do que a minha própria saúde. E tem um verso, um canto que é tão lindo, que ele diz assim: mais do que o meu próximo respirar, eu preciso de Ti, porque se eu respirar só mais uma vez e morrer no segundo seguinte, ainda assim eu preciso do Senhor Jesus mais do que tudo, porque nele está a minha salvação e a minha vida eterna. Quando você vê uma pessoa que tem tudo, se dobrando diante do Senhor, através da experiência da manjedoura, através da experiência do despojo, do esvaziamento, você está vendo uma pessoa que abriu mão das coisas boas, vamos dizer, para um esvaziamento, sendo trabalhado, sendo transformado. A Bíblia diz que Jesus se despojou da sua glória e se tornou um homem, um ser humano. Essa é a transformação, é passar por um processo que às vezes é doloroso, mas que nos muda. Manjedoura é transformação. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre vai estar nos desafiando a mudar. Mas quando você tem o Espírito Santo, é Ele quem trabalha no seu interior. Eu vou citar Filipenses 2, de 5 a 12, algumas vezes. E uma das coisas que esse verso diz é que ele não usurpou ser igual a Deus. A manjedoura acontece quando você abre mão
daquilo que te cerca para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Deixa eu te dizer, se essa é a primeira vez que você está entrando numa igreja, talvez seja a sua 10ª vez, talvez você tenha vindo por amor, por compaixão, ao convite de alguém que te ama e te convidou para estar nessa igreja, porque aqui você teria um encontro com Deus vivo. Deixa eu te dizer, o primeiro passo para uma transformação, o primeiro passo para você ser pleno, para você ser cheio da presença de Deus no seu interior, é a experiência da manjedoura. É quando você abre mão daquilo que você talvez tenha ou é, para você se esvaziar e começar o processo de transformação. Não, mas eu tenho um status, eu tenho uma posição, eu tenho um cargo, eu tenho riquezas, eu não sei se eu preciso disso. Essa é justamente a experiência da manjedoura. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis tomar, ele não quis usar aquilo que ele tinha para sustentar a sua posição e dizer: não, imagina, eu vou nascer como homem, mas ele nasceu como homem. Deixa eu te dizer, antes de Jesus nascer como homem, antes dele nascer como um bebezinho que faz xixi, cocô, chora e precisa de um peito para ser amamentado, de comidinha na boca, Jesus, ele já tinha toda a glória e ele era divino e ele sempre foi revestido de glória e majestade. Não precisa abrir comigo, mas João 17,5 diz assim: prestes a ser entregue na cruz, ele ora ao Pai, uma das suas últimas orações reveladas na palavra. Ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha comigo, antes que o mundo existisse. Ele já era cercado de glória, cercado de majestade, ele sempre teve essa condição. Colossenses 1,16 fala que tudo foi criado por ele, através dele e para ele. Esse texto diz que, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus, ele tinha uma condição de glória e de majestade, mas ele passou pela experiência da manjedoura. Sabe, essa é uma das maiores dificuldades que o cristão tem, é passar pelo processo de encolhimento. Essa é a maior dificuldade que pessoas têm para passar na sua vida, que empresas têm para passar esse processo no meio corporativo, às vezes chama de downsizing. Vamos diminuir, vamos encolher para que a gente possa sobreviver. Se a gente não enxugar agora, se a gente não trocar por um prédio metade de tamanho, reduzir os custos, se a gente não mandar pessoas embora, se a gente não enxugar as despesas da empresa, a empresa fale. Quantos de vocês já viram famílias que têm um padrão socioeconômico, eles têm um salário e por uma decisão muito séria que Deus pede para que eles vivam e façam, agora eles são obrigados a viver com metade do que eles ganharam durante os últimos anos, mas agora essa família tem dificuldade, porque elas não sabem diminuir os seus padrões de vida, elas acostumaram com tais carros, com tais condições, com tais espaços, com tais comodidades, com tais conveniências, e agora não se pode, não se sabe viver com menos. Pessoas que não estão dispostas a viver o processo da manjedoura. Jesus tinha todas essas coisas, todos os anjos ao seu dispor. Jesus tinha toda a divindade, toda a majestade. Ainda assim, ele não usurpou ser igual a Deus. Esse texto ele fala assim, que Deus tinha todas essas coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Subsistir é uma palavra que diz respeito a conservar força ou ação, a perdurar, a manter, a preservar sua força e poder. Isso é subsistir. Isso significa que só por Jesus, aquilo que ele é, que é essencial, descreve algumas características de Jesus. Ele tinha tudo isso e só por ele subsistem todas essas coisas. Paulo diz a respeito disso. Deixa eu te dizer, 3 evangelhos começam contando sobre o nascimento de Jesus. Um deles fala sobre a genealogia de Jesus, os seus pais antecedentes, sua linha, sua árvore genealógica, como ele nasceu. Outros 2 evangelhos falam do seu nascimento. Mas o evangelho de João não. O evangelho de João ele começa no capítulo 1. Se você puder, o capítulo 1, verso 1.
Ele começa falando de um Jesus meio cósmico. Ele começa falando de um Jesus que ele é tão poderoso, que ele já existia desde o começo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era com Deus. Os 3 evangelhos começam falando de um Jesus que foi parido naturalmente. Mas João não, ele começa falando de um Deus que já era tudo, mas depois ele resolveu nascer como homem, mas ele já era tudo. Antes que o mundo existisse, ele já era. Então ele abre mão da sua glória, do reinado de todo o universo, para nascer de uma manjedoura, o nível mais humilde. Por que nós falamos sobre humilhar hoje e não foi absolutamente nada combinado? O último verso não foi absolutamente combinado, se humilhar. Por que nós falamos sobre isso? Porque essa é uma das condições mais difíceis que um ser humano pode passar: se humilhar, se colocar numa posição de aprendiz, se colocar numa posição de uma pessoa ensinável, se colocar numa posição de uma pessoa que tem para receber, que tem para aprender. No dia que você se coloca numa posição em que você já não pode mais aprender, que você não tem o que mais receber, queridos, então você está começando a se contaminar com a doença, o mesmo bichinho que picou Lúcifer, que agora queria ser aquilo que Deus era e não se contentava mais com a sua posição. Olha o contraste entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer era o anjo que tinha mais glória, era o anjo da luz, era o anjo que tinha esse resplendor, mas há uma diferença enorme entre ele e Jesus, porque Lúcifer era o mais elevado anjo dos céus, junto ao trono, mas ele desejou ser igual a Deus e se assentar no trono de Deus, enquanto Jesus, ele abriu mão do trono por amor. Lúcifer queria o trono, mas Jesus, ele podia entregar o trono. Sabe quando você conhece muito bem uma pessoa? Quando você destitui poder dela. Escuta, você está liderando esse ministério aí, pois agora você não vai liderar mais. Senta aqui e ouve. Como assim? Não sei. E aí você conhece muito sobre o caráter de uma pessoa. Quando você destitui poder dela, tira poder dela, e essa pessoa então se rebela. Porque o foco dela não está em ser, mas está na posição. Enquanto Lúcifer dizia, eu farei, Jesus era aquele que falava, seja feita a vontade de Deus. Jesus, ele abriu mão de todo o poder, de toda a autoridade que ele tinha. E queridos, essa é uma das maiores lições que a Bíblia nos ensina. E essa lição por si só poderia ser o culto de hoje, porque a humildade é uma das coisas mais difíceis de se viver na humanidade. Se humilhar, se colocar numa posição de humildade. Adão era o ápice da criação, era o rei da criação de Deus. Mas Satanás veio com uma das maiores mentiras, quando disse assim, olha, você pode ser que nem Deus, você pode ser conhecedor, assim como Deus é conhecedor do bem e do mal, e foi isso que criou um abismo entre o homem e Deus, porque Lúcifer, que já não se contentava mais, que ousou ser igual a Deus, e que foi derrubado e caiu da sua posição, agora passou a enganar os outros como Adão, dizendo, olha, você pode ser igual a Deus. Como que dizendo, você pode viver sem Deus, você pode ser independente de Deus. Adão, olha contra a oposição de Adão e Jesus. Adão, ele pensou só em si mesmo, mas Jesus pensou no mundo inteiro. A condição de humildade de Jesus, deixou tudo, ele se esvaziou. O que é esvaziar? É tirar absolutamente tudo que há dentro de você, para dar espaço para que algo te preencha. Esvaziar é você pegar um recipiente, tirar absolutamente tudo que tem nele, até que não reste nada dentro desse recipiente. E foi exatamente isso que Jesus fez. É quando a gente consegue se reduzir absolutamente a nada, se esvaziar absolutamente 100% por completo, para que aí então o poder de Deus possa vir e te preencher, a porção de Deus, o Espírito Santo possa te encher, porque você resolveu se esvaziar de tudo, absolutamente tudo, se humilhou ao máximo, para que agora a presença de Deus te preencha, e para que você viva cheio da presença de Deus. Jesus, ele tomou esse caminho, nesse momento.
Alguns precisam se esvaziar mais, uns se esvaziaram mais, outros se esvaziaram menos. Eu não sei quanto do Espírito Santo, eu não sei quanto de Jesus há em você. Eu sei que alguns aqui têm uma pequena porção, outros já estão mais tomados por Jesus, mas até o dia em que você não se esvaziar completamente, você não vai conseguir viver a maturidade de Cristo Jesus. Mas até que você chegue lá, deixa eu te trazer à mente a imagem da manjedoura, da humilhação e da humildade total e completa de Jesus Cristo, porque você precisa se esvaziar. Como Isaías, que um dia teve aquela visão, e ele vendo os anjos e a glória de Deus, o trono de Deus, os anjos de Deus, ele diz: ai de mim, pobre de mim. Assim deve ser a nossa posição. Você precisa estar completamente vazio, se humilhar, para que então a presença de Deus possa vir e te tocar, porque Deus só pode te encher quando você se esvaziar. Deixa eu te dizer, Deus ele não vem como enchente, Deus ele não é irresponsável, ele vem como enchente e destrói todas as coisas. Não, Deus ele não provoca enchentes, Deus ele te enche só quando você dá espaço para ele, e se ele não encontra espaço, então ele não te enche. Jesus, ele se esvaziou completamente, mas ele renunciou o que, basicamente? Ele renunciou o exercício da sua autoridade e do seu poder. Aquele que tinha poder e autoridade, ele falou: tudo bem, se é para eu não decidir mais nada, se é para eu não arbitrar mais nada, se é para eu não ter poder, se é para eu não ter autoridade, e se é isso que tem que fazer, então eu faço. Destitui alguém do poder e fala assim: agora você não tem mais poder e nem mais autoridade. Se essa pessoa fala assim: não, se é para o bem do reino de Deus, tudo bem, eu sento no meu banco, eu fico aí quietinho, eu fico aí calado, se é isso que precisa ser feito. Mas que processo difícil é o processo da manjedoura. Mas esse é o processo que Deus está procurando nas nossas vidas. Eu não procuro mais a vontade minha, como Jesus falava lá em João 5, eu não procuro mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se é para eu nascer como um bebezinho, chorão, que mama, que depende dos outros, se é assim que precisa ser, é assim que vai ser feito, porque eu tenho humildade para isso. E se eu quero viver os planos do Senhor, então eu vou viver o processo de humilhação e o processo de manjedoura. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Não é fácil passar pela manjedoura, mas eu sinto que alguns aqui precisam passar pelo processo de manjedoura. É assim que o Espírito Santo vem, é assim que você vai sendo transformado. Mas uma vez que você passa pelo processo de manjedoura, você tem um menino então que é criado, um menino que cresce, e um menino então que se transforma em Jesus o carpinteiro. Por que Jesus é conhecido como o carpinteiro? A Bíblia diz que ele se esvaziou, Filipenses 2, 5-12, o trecho que nós lemos, que ele se esvaziou semelhante a um homem. Ele se submeteu a esse corpo físico. O Deus eterno, ele se limitou, ele se sujeitou ao Cronos. Ele saiu na glória e majestade, ele saiu da sua condição de poder ilimitado, ele saiu da sua condição de tempo Kairos, e ele se sujeitou ao tempo Cronos, ao tempo cronológico. Ele precisou de 30 anos para ir sendo formado, até o dia em que ele foi levado para ser batizado e o ministério começar através da vida dele. Você imagina que é um ser cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, que já tem convicção de que é divino, que já tem convicção que é o Filho de Deus, ter que se sujeitar ao Cronos, e há 30 anos de formação para que os propósitos dele se formassem? Pois é, mas a Bíblia diz que ele foi semelhante aos homens, se limitou ao Cronos, teve 30 anos, ele cresceu, ele chorava, ele sentia dor, ele provavelmente caiu, ralou o joelho, ele deve ter pisado em pedra, ele deve já ter martelado um dos seus dedos na sua carpintaria, ele deve ter entrado uma farpa no dedo, ele passou por tudo isso, ele sujeitou como homem, e ele era assim, sangrava, chorava, exatamente como nós, suportando tudo o que nós vivemos. Deixa eu te dizer, abrir um parênteses aqui, Jesus sofreu absolutamente tudo. Ele sofreu tentação, ele sofreu frustração, ele chorou, ele se amargurou, ele se entristeceu, ele teve experiência de desapontamento, ele teve experiência de solidão.
Tudo que é experiência humana, Jesus se sujeitou. Então deixa eu te dizer, esse é um parênteses aqui, se Jesus como homem conseguiu vencer a todas as condições, a todas as tentações desse mundo, você pode vencer também, amém? Que Jesus passou, nós também podemos passar. Então ele assume como homem a condição e a profissão de carpinteiro. Ele tomou a forma de homem, Filipenses 2 diz. O que é ser carpinteiro? Ele assumiu a forma de carpinteiro. Isso quer dizer e diz respeito que Jesus veio, que Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Ele vence o mundo, ele assume então a condição de homem, de carpinteiro. Então ele vem para servir. Não precisa abrir, mas Marcos 10, 44, 45 diz assim: a qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que acontece com a carpintaria? Você começa a entender que o teu dever é servir, que nem tudo orbita ao seu redor, que você não é o centro das atenções, que você não é o centro das prioridades de Deus, e que você então tem que começar a servir, e que você tem um chamado para servir. Você precisa passar pela manjedoura, entender que você tem que se humilhar, então chegar no ponto da carpintaria, onde você começa a servir ao próximo e dar a sua vida ao próximo. Você começa a ver Jesus servindo aos pecadores, às prostitutas, aos doentes, aos coletores de impostos, aos tristes, aos famintos. Jesus subia nos montes, Jesus tinha os seus momentos devocionais? Tinha, mas ele só tinha para que depois ele pudesse descer do monte e dar alimento aos famintos, curar os aleijados, curar as pessoas que tinham necessidade, tocar os leprosos, dar visão aos cegos, fazer pessoas andarem, alimentando, orando, libertando, salvando, ajudando, fazendo de tudo. Quando perguntavam a Jesus quem era o maior, ele descia e lavava os pés dos seus discípulos para ensinar. Na carpintaria você então começa a entender que Deus trabalha em você para que você possa servir. Na carpintaria Deus age para que você sirva melhor. A palavra carpinteiro no original, na verdade, é a palavra construtor. A pessoa que trabalha com edificação, com madeira. Naquela época, sabe o que acontecia? O filho mais velho, ele herdava a profissão do pai. Era o filho que o pai ensinava, porque provavelmente era o filho que ia começar a cuidar dos negócios da família, era provavelmente o filho que ia cuidar dos negócios. Eu não sei em que momento, mas a gente sabe que do nascimento, dos 12 anos de Jesus até o começo do seu ministério nos 30 anos, em algum ponto dos 12 anos aos 30 de Jesus, José morre. Nós não sabemos como, nós não sabemos porquê, mas ele morre. Vamos assim dizer que ele morreu de uma forma cedo, como se seu pai tivesse morrido com você com menos de 30 anos. Então Jesus se viu naquela condição. Ele herda provavelmente todo o maquinário, ele herda todas as ferramentas do seu pai, ele herda a profissão que o seu pai provavelmente tenha ensinado a ele. E como herança, a profissão, então agora Jesus era aquele que cuidava dos negócios do pai. Provavelmente ele sustentou a sua mãe, a sua casa e os seus irmãos menores, porque Jesus foi homem como eu e você, o arrimo da casa, o ganhador de dinheiro ali na casa, o sustentador daquela casa. Então Jesus, como carpinteiro, ele trabalhou, construiu, e ele estava ali porque ele se tornaria o melhor carpinteiro do mundo. Sabe o que um carpinteiro faz? Ele pega uma madeira zoada, bagunçada, cheio de casca, cheio de nó, com formas irregulares. Então ele aplana, corta, serra, lixa, alisa aquela madeira, para que aquela madeira possa ficar bonita e perfeita. E agora então aquela madeira tem um propósito e uma utilidade. Jesus talvez teve que aprender a lidar com madeiras, porque ele sabia que como ele faria com nós, ele pegaria alguém cheio de casca, duro, cheio de nós, cheio de mágoas, imperfeito, cheio de curvas, para que ele pudesse trabalhar, aplanar, alisar, lixar, martelar,
e transformar em alguma coisa útil, em um móvel, em um instrumento, em alguma coisa que tivesse alguma utilidade, assim como um carpinteiro faz com a madeira, Jesus faz com o homem. Diversas vezes na Bíblia, como o Salmo 92 e tantas outras, nós como homens somos comparados às árvores, nós como homens somos comparados a árvore e as madeiras, e Jesus precisava lidar com a madeira, ele sabia que ele tinha que tratar a madeira. A fase do carpinteiro é quando você deixa Jesus trabalhar na tua vida e você começa a ganhar propósito, porque uma madeira bruta, e sabe qual é a coisa mais linda do carpinteiro? Ele ia colher a árvore. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a árvore que escolhe o carpinteiro, é o carpinteiro que escolhe a árvore. E quando o carpinteiro ele precisa de uma árvore, ele vai com o seu machado, pois era assim naquela época, e ele pega aquele tronco, bate no mais raso do seu caule, até que ele possa levar a madeira para casa, deixando a raiz lá onde estava, porque é assim que ele faz com a gente. As nossas raízes são desse mundo, mas a nossa raiz com o mundo fica para trás. Agora nós somos uma madeira, que agora vai ser trabalhada nas mãos dos carpinteiros, tirando nó, tirando casca, tirando curva, sendo aplainada, porque agora finalmente Ele está te dando um propósito de vida, Ele está te dando um destinamento profético, Ele está te dando um motivo pela qual se vale a pena viver. Você agora é um instrumento nas mãos de Deus. Agora deixa eu te dizer, ser lixado, ser cortado, ser martelado, ser aplainado, muitas vezes não é bom. E a madeira pode até achar que isso é ruim. Madeira não tem vida, madeira é um ser inanimado. Mas se fosse, depois que ela é trabalhada, e ela se transforma numa mesa, numa cadeira, num armário, numa cama, num objeto com propósito, com valor, ela começa a falar, valeu a pena passar por todo o processo, porque agora eu tenho uma identidade, agora eu sei para que eu sirvo, agora eu sou algum instrumento. Portanto, o processo de carpintaria é quando Deus começa a trabalhar na sua vida, para que você seja alguém e tenha um propósito de vida. Queridos, muitas pessoas vêm para Jesus, passam pelo processo da manjedoura, mas estagnam nesse processo da manjedoura, porque não conseguem passar pelo processo de humilhação. Passa ano, sai ano, passou 2, 3, 5, 7, 10 anos, essa pessoa ainda não encontrou o seu chamado, não sabe o seu objetivo na família de Deus, não tem um propósito no reino de Deus, ele não descobriu o seu chamado, ele não tem absolutamente nada de perspectiva de onde e como ele vai ser usado no reino. Deixa eu te dizer, essa pessoa não está passando pelo processo de ser lixado, tratado. Essa pessoa sequer conseguiu passar pela manjedoura direito, quanto mais se permitir ser martelado, lixado, aplainado, alisado pelas mãos do grande carpinteiro. O mestre, ele quer te dar um trato, para que ele te dê um propósito de vida, para que ele te dê um destinamento profético. Essa é a fase da carpintaria. Ele está te moldando, ele está te moldando, ele está te transformando, para que você tenha um propósito no reino. E eu posso te dizer, com certeza vai ser algo lindo, porque você vai entender o teu propósito de vida na face da terra. Agora deixa eu te dizer, não é a madeira que escolhe o que ela quer ser, é o carpinteiro que diz o que ela vai ser. Propósito divino não é você que escolhe. Tenho dito isso, é você que descobre. Não se escolhe, se descobre o teu chamado, o teu destinamento profético. Quanto mais você deixa Deus trabalhar em você, mais você vai descobrir. Quando uma pessoa entra num ministério, e ela entra, e eu falo, glória a Deus, entra, é isso que você sente, é isso que você quer. Passou uns meses, essa pessoa vem e fala assim, eu senti que não era. Eu falo, que bom, glória a Deus, você já descobriu que o teu chamado não tem a ver com intercessão, não tem a ver com infantil, tem a ver com comunicação. Ou glória a Deus que você não está gostando da comunicação, porque você viu que não tem a ver com comunicação, tem a ver com intercessão, e assim por diante. Mas você vai experimentando, você vai sentindo, até que você descobre para o que você foi chamado nessa vida terrena, qual o teu propósito de vida. Você passa pela carpintaria, e agora você começa a ser um objeto que as pessoas gostam de ver, que as pessoas gostam de tocar, que as pessoas gostam de estar perto, porque você agora é instrumento de Deus, você agora tem um objetivo, as pessoas começam a ver utilidade e sentido na sua vida. E não tem nada que traz mais senso de satisfação do que sentido
do que ter sentido, do que ter propósito. Quando uma pessoa sente que não tem sentido e propósito, ela é uma pessoa completamente vazia. Mas você passa pelo processo de carpintaria, o carpinteiro te pega, te dá um trato, te transforma e te transforma em alguém para servir, para ser um instrumento, para ser útil para algo ou para alguém no corpo e no reino de Deus. Esse é o processo de carpintaria, amém? Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, o trecho que nós lemos diz que ele se fez em forma de homem, não usurpou a glória, nasceu como homem, foi como um de nós, e o trecho diz: se achando obediente até a morte, e morte de cruz. O terceiro estágio é a cruz. Tem gente que passa anos e anos e anos, às vezes é uma vida inteira na igreja, e não entende o que é de verdade a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a palavra diz: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O que é a cruz de Cristo? Se a gente não consegue entender a cruz, a gente não consegue entender o restante dos propósitos e essa fase que Jesus passou. Porque tem gente que acha que cruz é uma experiência ruim. A minha cruz é essa doença que eu levo no meu corpo. A minha cruz é a minha doença. A minha cruz é essa pessoa que eu não gosto, que vive comigo. A minha cruz é isso daí. A minha cruz é esse é meu pai, esse meu filho, é essa pessoa, ou sei lá quem quer que seja. A minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o meu marido, ou qualquer coisa assim. Não tem nada a ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Os evangelhos gastam a maioria, ou investem a maioria dos seus capítulos falando a respeito da experiência da cruz de Jesus. A ênfase dos evangelhos está na cruz de Jesus. A maior parte dos versículos dos capítulos é gasto falando e contando sobre a crucificação, porque a ênfase é a cruz. Em João capítulo 17, como eu disse, uma das orações finais de Jesus, Jesus chega, capítulo 17, no próprio verso 1, ele diz assim: é chegada a hora. Que hora é essa? É a hora da crucificação, é a hora que a cruz vai entrar em cena, é o motivo pela qual Jesus veio como homem. E ele então fala: glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a ti. A cruz, ela é aquela famosa ponte, que serve de ponte entre o abismo criado entre Deus e o homem. Lá em Adão foi criado esse abismo, agora a cruz é uma espécie de ponte, que pode levar o homem de volta à unidade e à intimidade, ao relacionamento com Deus. Mas é importante a gente ver o nível de humildade que Jesus mostra aqui de novo. O rei de tudo, de todas as coisas, se sujeitou a um estilo de morte que era só dada às piores pessoas que existiam, ou aos piores crimes que eram cometidos naquela época. A morte de cruz era uma morte só dada a ladrão, a assassino, estuprador, àqueles que já tinham matado, homicidas que já tinham matado pessoas e coisas horríveis e piores. A história diz que a morte de cruz, era equivalente a 1000 mortes. A morte de cruz era chamado de a morte que vale por 1000 mortes, porque era tanta dor, era tanto sofrimento que uma pessoa passava com o seu corpo perfurado. Ela passava ali, ela secava muitas vezes naquela cruz, de fome, de sede, de água. Ela morria aos poucos. Era uma morte dolorosa que às vezes durava mais do que um dia inteiro, porque você simplesmente ficava naquela cruz pendurado, com muita dor durante muitas horas, pelo tamanho do sofrimento. Agora, por que a cruz? Vamos ser sinceros, não foi Judas o culpado, não foram os líderes dos fariseus que entregaram Jesus o culpado, não foi Pilatos o culpado. Jesus se entregou à cruz do Calvário, Jesus quis aquilo. Por quê? Por amor a mim e você, e a Bíblia diz isso. E mais, a Bíblia diz que se a gente não valoriza o sacrifício na cruz, é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente, é como se nós estivéssemos lá. A cruz é a maior expressão de amor
de Deus. E quando a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já estava pensando talvez na sua morte de cruz, porque ele sabia que ele iria morrer por cada um de nós. Agora, o que Jesus espera? Por que eu estou falando da morte de cruz dela e do processo de cruz? Porque o que ele espera é que nós também morramos e tomemos a nossa cruz. Então Jesus quer que a gente se sacrifique, que a gente morra, não literalmente, mas Jesus enfrentou a cruz porque ele sabia o que ele ia viver depois. Jesus sabia, e ele pedia para que os seus discípulos se identificassem com a morte de cruz. Sabe por quê, queridos? Hoje nós só queremos bênçãos. Pensa, para que você veio na igreja? Quantas pessoas não vêm à igreja dizendo, eu quero uma resposta? Ai, se Deus não falar comigo hoje, pastor, eu vim hoje aqui com a esperança que Deus falasse comigo, porque se Ele não falasse comigo, não me desse uma resposta, se Ele não respondesse a minha oração, eu preciso ouvir algo, eu preciso da minha bênção, eu preciso da minha cura, eu preciso de alguma coisa assim. Eu preciso de uma resposta. Jesus nunca prometeu na Bíblia que Ele ia te dar resposta para todas as suas interrogações, nunca. Ele prometeu que Ele ia estar contigo em todas as adversidades, mas Ele nunca prometeu que Ele ia ter que ficar dando satisfação e explicação de todos os seus problemas. Agora, uma coisa Ele garante, que Ele estaria contigo em todas as situações. Agora, Deus tem muitas coisas para fazer. Todos vêm buscar milagres, mas poucos vêm buscar aqui uma cruz. Há um tempo atrás nós falamos sobre as duas cruzes, a cruz que te salva, a cruz que te leva para o céu e a cruz que traz os céus para a terra. Todo mundo quer a primeira cruz, a cruz que leva para o céu, mas a cruz que traz o céu para a terra, essa poucos estão dispostos a buscar. Todos querem os milagres de Jesus, mas não querem a entrega, não querem o preço para viverem essas coisas. Jesus passou pela cruz como se estivesse dizendo para nós, vocês também têm que passar pela cruz. Por isso, se você quiser vir após mim, se você quiser fazer as coisas que eu faço, se você quiser viver como eu vivi, toma a tua cruz e me segue. Agora, como é difícil tomar a cruz, e só essa palavra também daria uma outra pregação de uma noite inteira. Com Jesus não foi diferente, muitos queriam as bênçãos, muitos queriam cura, muitos queriam um sanduichinho de peixe, mas poucos queriam o compromisso verdadeiro. E essa é uma das maiores dificuldades que eu como pastor tenho quando eu olho para uma igreja. Muitas pessoas querem receber, mas poucas pessoas têm um compromisso de verdade. Quando pega pesado, quando a chamada é estreita, quando o negócio espreme, poucos de verdade têm um compromisso sério com a palavra e com o reino. Querem bênçãos, mas não querem compromisso. Depois que Jesus morreu na cruz, João 20, 60 para lá para frente, fala que muitos voltaram para suas vidas. Os pescadores, os discípulos voltaram para a sua vida de pescador. Por quê? Porque eles perderam a identificação com a cruz. Jesus quer que você tome agora a sua cruz e vá adiante. O que eles poderiam dizer ou deveriam, talvez fosse o que o Paulo falou um dia para Gálatas, lá no capítulo 2, 22, quando ele disse assim, já estou crucificado com Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, agora é a vontade dele, já não é mais a minha. E o que a cruz diz? A fase 3, a cruz diz respeito à renúncia, diz respeito à entrega. Você já teve a experiência, permitiu ser transformado, se humilhou, se rebaixou, agora então você permitiu que Deus trabalhasse na tua vida, você se transformou num instrumento, agora então é a hora de você tomar a tua cruz e entender o que é renúncia de verdade. Isso que a igreja de Cristo precisa. Palavra de bênção, palavra de cura, de prosperidade, enche igreja. Palavra de cruz, esvazia igreja. Mas isso que faz discípulos serem verdadeiros. Ninguém quer ouvir. O profeta Kevin um dia falou para mim, se você quiser encher a tua igreja, comece a pregar só cura, comece a pregar só bênção. Mas se você quiser discípulos verdadeiros, pregue sobre a cruz. O que você prefere? Eu falei, eu prefiro a cruz, eu prefiro poucos, mas discípulos verdadeiros, eu prefiro poucos, mas que possam fazer diferença nessa cidade, do que aqueles que recebem bênçãos, que lotam templos gigantes, mas só pensam em bênçãos.
Aleluia, você bateu palma, mas deixa eu te dizer o que é a cruz, antes de você ficar tão feliz assim. Cruz diz respeito à entrega, diz respeito à renúncia. Quando você crucifica a tua vida, é como se você falasse: eu perdi o poder de ter a minha vontade. O que foi que Jesus, abriu mão lá atrás, quando nós falamos? Ele renunciou o exercício da sua autoridade e do seu poder. Cruz diz respeito a isso. Você renuncia a sua vontade, você crucifica o seu ego, já não importa mais aquilo que é importante para você, importa o que Deus quer, depois importa o que o próximo precisa, e em terceiro lugar, o que importa para você. Quando a tua vontade, quando o teu desejo está em primeiro lugar, as coisas não encaixaram, você ainda não chegou nesse passo, você ainda não chegou nesse ponto. Nesse nível, Deus é o primeiro, o próximo é segundo, você é só o terceiro, você está lá atrás. Nesse nível, você já não sofre com rejeição. Jesus, quando ele estava passando pela cruz, ele mesmo sabia que os seus discípulos o deixariam. Quando Judas veio, deu aquele beijinho, os guardas foram lá, trincaram, algemaram Jesus, ou pegaram Jesus, cada um saiu para um lado. Era o que Jesus já esperava, ele ia ficar só. Quando a coisa aperta, cada um corre para um lado. Jesus não se importou com isso. Jesus não se importou que Pedro negou 3 vezes. Jesus não se importou que alguns discípulos, como os de Emaús, abandonaram Jerusalém e sequer esperaram pelo poder do Espírito Santo. Jesus não se importou com os discípulos que voltaram para a pescaria. Jesus sabia que a crucificação poderia ofendê-lo, mas ele não se importava, porque quando você escolhe o fase 3, a fase de cruz, é como você não se importasse mais com o que os próximos ou com o que as outras pessoas possam fazer por você. Você já não sofre mais com rejeição, tua emoção já não é mais tão frágil, porque você já está morto para você mesmo. Pessoas mortas, elas não se importam, pessoas mortas, elas não se ofendem. Por que você ficou tão ofendido ou tão ofendida? Se você já morreu para você mesmo, isso não te ofende. Pessoa morta não se ofende, pessoa morta não se importa. Se você já morreu para você, as ofensas dos outros não deviam te incomodar. O post do seu colega, a falação, a fofoca não devia te incomodar, você já morreu. Pessoa morta não tem sentimento, pessoa morta não se importa mais. Por que é? Será que as pessoas se ofendem tanto hoje? Porque não morreram, porque não tomaram sua cruz. Não importa como te veem, não importa como as pessoas pensam de você, não importa a aprovação de homens, importa que Deus te aprove. E se você morreu e falou: Deus, que seja feita a vontade tua, e Ele se alegra, acabou. Você não precisa mais alegrar ninguém, porque você tomou a cruz e fez a opção de cruz. Só a aprovação de Deus é que te importa. Não há mais espaço para você, não há mais espaço para a sua vontade, há espaço para a vontade de Deus na sua vida. Isso não acontece com frequência, mas por vezes algumas pessoas nos ofendem, algumas pessoas falam coisas contra nós, falam coisas contra o púlpito, falam coisas contra a igreja, contra essa liderança. Sabe, Deus ele fala assim: olha, Moisés teve os seus, eu tive Lúcifer. Jesus teve os que se rebelaram, Davi teve os que se rebelaram, Paulo teve os que se levantaram contra ele. Não teve um homem e uma mulher de Deus que, tomando o caminho de Deus, não sofreu uma ofensa, não foi rejeitado, não foi caluniado. Por que você está se ofendendo tanto? Porque não tomou a cruz. Nesse nível, nada te atrapalha. Você não se importa com aqueles que te ferem, porque você tomou um caminho. Deixa eu te dizer, se falam mal do que você faz, do que você fala, cada um vai dar conta a Deus. Eu aprendi isso com o meu pastor, eu aprendi isso com o meu pai espiritual. Pode falar o que for, eu não vou gastar tempo me defendendo, eu não vou gastar tempo. Quanto mais eu me defendo, pior fica. Quanto mais você se defende, quanto mais você mostra que aquilo te incomoda, mais quem está te incomodando está ficando feliz, mais quem está te incomodando está ganhando notoriedade. Podem falar o que quiser de você, é que nem falar que você não é homem. Você falar assim: você é gay, Fabinho, você se ofende? Por quê?
A pessoa fala, não sou gay. Não sou gay. Daqui um pouco fica, não sou gay. Já está ficando. Não precisa se defender. Deixa que falem. Você sabe o que você é em Jesus. Quem tomou o caminho de cruz, escolheu morrer para a vida própria. Agora é a vontade de Deus. Não gasta tempo se defendendo. Continua fazendo a obra de Deus. Até o dia que você possa dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Esse é o caminho de cruz, esse é o processo, esse é um dos caminhos mais difíceis, porque as pessoas querem as suas vontades próprias, mas não querem a vontade que às vezes dói, a vontade que às vezes cobra, a vontade que às vezes toca no teu bolso, a vontade de Deus que às vezes toca no teu fim de semana, no teu tempo de lazer. As pessoas não querem essa verdade, não querem essa cruz. As pessoas querem os benefícios próprios. Mas se você chegou ao ponto, ao terceiro passo, ao terceiro estágio, e vence o estágio da cruz, Jesus venceu o estágio da cruz, e Ele foi morto, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Por quê? Porque Ele sabia o que Ele teria diante. E o quarto ponto é o ponto chamado trono. Eu vou te dizer, tem gente que acha que o cristianismo é cruz pura, é sofrimento puro também. Tem gente que acha que ser crente é a pior coisa que tem. Então essa pregação aí, eu tenho que carregar uma cruz enorme o resto da minha vida? É claro que não. Cruz é se sacrificar, é abrir mão da sua vontade em favor do próximo, é se doar, é doar teu tempo, é doar seus recursos, é doar alguma coisa valorosa que você tem em prol daquele que precisa e que precisa mais do que você. A Bíblia fala, se de graça recebeis, de graça dais. Um dia você foi alcançado pelo amor de Deus, hoje você pode e deve distribuir desse amor, compartilhar dessa esperança, desse carinho. Hoje, se um dia alguém estendeu a mão para você, então é hora de você estender a mão para o próximo. Uma das coisas que eu mais falo para o pessoal da ONG é: nunca se esqueça que alguém estendeu a mão para você e te ajudou a sair de onde você estava. Agora faça o mesmo. Não toca a tua vida adiante, tipo, melhorei, agora minha vida é, vamos viver a vida. Vai, estende a mão como você um dia recebeu uma mão estendida para você. Compartilha do amor de Deus, assim como um dia uma pessoa compartilhou do amor de Deus com você. Agora, a vida não é só cruz. Como se a vida de um crente tivesse que ser um problema enorme, sempre um sofrimento, sempre uma moléstia, sempre um horror. Ah, um deserto, crente está no deserto, o cara tem escritura de propriedade no deserto. Não, o deserto é o meu lugar, já comprei um terreninho no deserto, estou vivendo, vou construir um puxadinho no deserto, aqui é o meu lugar. Claro que não. Cristo morreu porque Ele sabia o que vinha depois. Cristo carregou uma cruz porque Ele sabia o que viria depois. O único motivo dele ter carregado uma cruz é porque Ele sabia e conseguia entender o que vinha depois. E esse está aí um dos grandes motivos pela quais as pessoas não querem carregar a cruz. Elas simplesmente não têm uma visão do que vem a seguir. É muito sofrimento, mas a visão delas vem até aqui, porque se elas soubessem o que vem depois, ficaria muito mais tranquilo, e existiria um motivo muito melhor para você carregar a sua cruz. Cristo morreu porque Ele sabia, Ele via o que viria depois. Você carrega a cruz porque sabe o que vem depois, e depois vem o que? Vem recompensa do alto, vem recompensa de Deus. Filipenses 2, o mesmo verso que nós estamos lendo, do 9 ao 11, diz que porque Ele morreu, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, de forma que o nome de Jesus se passou a ser o nome mais poderoso nome sobre a terra, sobre tudo que está debaixo da terra, sobre mar, sobre os céus, e não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Jesus foi levantado, Jesus foi para o túmulo, mas Ele só ficou 3 dias lá, porque depois Ele ressuscitou, subiu aos céus e se passou a ser o mais poderoso, o nome exaltado acima de todo nome. Colossenses 2,13 diz que Ele pegou os nossos pecados e cravou na cruz. Ele rasgou a dívida de sentença que nos era contrária. Aonde? Na cruz.
E o verso 16 fala que, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é o que te traz autoridade, a cruz é o que te traz poder, a cruz é o que te traz honra. Se você não está disposto a passar pelo passo 3, você nunca vai chegar no passo 4. Você quer ser exaltado diante dos homens? Cuidado com a sua motivação. Mas se você quer ser, então toma a tua cruz, paga o teu preço. Paga o teu preço de devotar o teu sábado inteiro, enquanto você poderia estar fazendo alguma coisa que você, de repente, tem todo o teu prazer, na casa do Senhor, buscando, servindo, ajudando, conduzindo, carregando, limpando. Ninguém quer cruz, todo mundo quer exaltação, mas é a cruz que te dá autoridade para você triunfar sobre potestades, sobre principados, sobre demônios. É a cruz que te traz exaltação. Ele passou pela cruz e foi exaltado sobremaneira. Essa palavra original significa de uma forma suprema, mais alta do que os céus. Ela foi usada uma só vez, aqui e para Jesus. Ele foi estabelecido acima dos céus. Efésios 4:10 diz que ele desceu e subiu, e se aquele que desceu e subiu, hoje está acima de tudo, à destra do Pai. Quando você recebe algo da parte de Deus e resolve obedecer e ser obediente, então Deus começa a enxergar em você que Ele pode te exaltar. Deus não deixou Jesus na sepultura. Atos capítulo 7 diz a respeito da experiência de Estevão. E Estevão, quando estava quase morto, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus à destra do Pai, no trono, porque esse é o lugar onde Ele está agora. Jesus está sentado nos céus, à destra do Pai, glorificado diante de tudo e de todos, porque o Pai o glorificou, porque Ele foi obediente até morte de cruz. Deixa eu te dizer, a cruz é que te traz condição, propriedade, autoridade. Você precisa, deixa eu te dizer uma coisa. A cruz não precisa de você, você precisa da cruz. Você precisa da cruz, porque é ela quem vai te trazer todas essas coisas. A cruz não precisa de ninguém. A cruz é perdoar pecado de quem te ofendeu. A cruz é ignorar quem te calunia. A cruz é estender a mão para quem talvez não mereça. A cruz é ajudar aquele que talvez não mereça. A cruz é você fazer aquilo que Deus te pede para fazer. É a única coisa que te traz autoridade. A cruz é reconciliar, mesmo quando você não teve culpa com alguém que te ofendeu. A cruz é você ir pedir perdão para alguém, mesmo que você saiba que aquela pessoa está errada, mas é você quem pede. A cruz é criar unidade, mesmo em meio a uma ocasião de briga. A cruz é você voltar e restaurar relacionamentos que ficaram desatados para trás. A cruz é você não devolver na mesma medida que alguém que te ofendeu pisou no teu calo. A cruz é promover tudo isso, porque essas coisas é que te trazem autoridade. Então hoje é tempo de você entender os processos de Deus, de você aceitar a manjedoura que te humilha, que te faz aprender, que confronta o teu eu, que te faz ser esvaziado daquilo que você tem, que te leva a uma condição de pequenez. Talvez você tenha vindo de um outro ministério, nesse outro ministério você exercia uma posição, um cargo, você veio para cá, aqui ninguém sabe quem você é. Talvez esse seja a tua manjedoura, talvez esse seja o começo do teu novo processo, talvez esse seja um momento em que Deus usou para te esvaziar, para que você seja cheio novamente, usado novamente. Manjedoura, para que você então possa passar pela carpintaria, aprender a servir, para que você então possa carregar uma cruz, e carregando e sendo obediente à sua cruz, você possa ser exaltado por Deus. Você passou pelos 4 estágios. Sabe o que isso te faz? Isso agora te traz autoridade. Isso te traz agora respeito no mundo espiritual. A Bíblia conta da história daqueles que
foram expulsar demônios em nome de Paulo. Os demônios falaram: Paulo a gente conhece, Jesus a gente conhece, mas vocês quem são? A Bíblia conta que eles levaram uma surra dos demônios, saíram correndo pelado, porque não tem autoridade, não tem nome. O que te traz autoridade é a cruz que você carrega, é o preço que você paga. Agora com cruz você pode ser elevado, não à posição de Jesus, mas você pode ser exaltado pelo Pai. Agora, assim como Jesus, você passa a ter autoridade. Você passa a ter autoridade para curar, para orar. A tua palavra tem poder. Deus respalda a tua palavra, respalda o teu ministério. Deus te exalta, Deus te coloca entre as águias, Deus levanta o teu ministério, as coisas começam a acontecer, Deus prospera a tua vida. Agora sinais, agora a palavra, agora frutos, agora transformação, porque você resolveu levar uma cruz, mas há um processo. Um dia vai haver exaltação. Se você levar a tua cruz, um dia vai haver exaltação, um dia vai haver glória, um dia vai haver autoridade sobre a tua vida, mas há um processo, e você precisa entender que há um processo, e você tem que se sujeitar ao processo. Assim foi com Jesus. Hoje Ele reina no seu mais alto e sublime trono, cheio de glória, cheio de majestade. Hoje os anciãos se prostram a Ele, colocam as suas coroas. Hoje os anjos o adoram 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Ao nome de Jesus um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque Ele resolveu levar a cruz. Essa é a exaltação. Um dia todo joelho, um dia o joelho do teu chefe que zombou, um dia o joelho do Karl Marx, um dia o joelho do Hitler, todo joelho se dobrará ao nome daquele que Deus exaltou acima de todo nome, porque Ele passou pelo processo, porque Ele honrou os processos de Deus. Toda língua que zombou de Deus, um dia vai ter que, de Jesus, vai ter que se dobrar. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Um dia todo mundo vai confessar. O teu vizinho, o teu amigo, o teu chefe, todo mundo vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Talvez hoje na tua casa deem um mínimo de bola para o que você vive em Jesus. Talvez eles zombem de você porque você traz teu dízimo e tua oferta. Mas se você se sujeitar aos processos, daqui um pouco você vai vendo os teus pais vindo até você para pedir conselhos espirituais. Daqui um pouco você vai ver teus irmãos te pedindo ajuda e pedindo oração. Daqui um pouco você vai ver a tua família falando assim: meu Deus, esse Deus que você serve, um dia Deus vai te exaltar em meio àqueles que um dia zombaram daquilo que você vive, porque você resolveu se sujeitar aos 4 passos. Porque um dia você resolveu se sujeitar, se humilhar e passar pelos estágios que Jesus passou. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Não são fáceis, cada passo, cada caminhada dessa vida, cada estágio a ser vencido não é fácil. Mas hoje Deus está te desafiando a ir para um próximo estágio, a ir para um próximo estágio, a avançar. Talvez você esteja ainda com dificuldades de se humilhar. A tua dificuldade de se humilhar levou o teu casamento a um fiasco. Talvez a tua dificuldade de se humilhar levou o teu relacionamento, teus relacionamentos pessoais, familiares. Talvez seja tempo de você se submeter, a você abrir mão das condições boas, que talvez você entenda que são boas, porque Deus tem te pedido para fazer isso. Talvez você até já tenha passado pelo processo de prensa, de humilhação, de Deus te jogar ali no pó, de Deus te treinar, te passar pelo deserto. Mas chegou a hora de Deus te aplainar. Talvez chegou a hora de você se submeter à liderança do seu ministério. Talvez chegou a hora do teu líder de ministério te provar. Talvez é na mão dele que Deus esteja te lixando, tirando os teus nós. Talvez seja na mão dele que Deus está te preparando para servir. Talvez Deus esteja te capacitando, te dando um sentido, te mostrando o teu chamado, o teu propósito. Essa é a fase da carpintaria. Talvez você esteja nessa fase, mas deixa eu te dizer, se prepare então para ser tratado, lixado, apertado, martelado, porque só assim você vai poder passar para o próximo nível. Se você deseja, se prepara, porque o próximo nível é ainda mais fácil, mais difícil.
Se prepare para a tua cruz, se prepare para o sacrifício, se prepare para abrir mão, talvez de familiares, se prepare para ir para um outro lugar, para uma outra terra, para uma outra cidade. Se prepare para encolher, se prepare para sair talvez do teu emprego, se prepare talvez para mudar, se prepare talvez para se doar e se entregar a um próximo. Então, os planos de Deus vão acontecer, e Ele vai começar a honrar e exaltar a tua vida. Chegou o propósito, chegou o ponto onde Ele queria. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Deus não tem prazer, mas há um propósito. O propósito final, e só passa pela manjedoura, só passa pela carpintaria, só passa pela cruz quem consegue enxergar aquilo que tem para viver adiante. A glória de Deus, ser cheio da presença de Deus, viver e ter autoridade do alto. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu estou disposto, Senhor. Para que isso aconteça, você precisa passar pela primeira experiência, a experiência de nascer em Jesus, na fé. E para isso você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso eu queria fazer uma oração antes de irmos adiante com a ceia. Eu quero fazer uma oração por aqueles que talvez estejam aqui nos visitando, por aqueles que estão aqui talvez pela primeira vez, e algo falou ao teu coração, você sentiu algo, talvez desde do início do culto, algo diferente veio ao teu coração, ao teu interior. Essa é a presença do próprio Deus que deseja habitar em ti. A única forma é através do Filho, e por isso eu estou aqui te apresentando Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que se fez ponte entre nós e o Deus Pai. A única chance de termos a Deus vivo como Pai é através do Filho. Por isso Jesus Cristo próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai se não for através de mim. Se você nessa noite deseja receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele está aqui nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você. Se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar, levante uma das suas mãos. Não se constranja. O que isso significa e representa? Que você agora recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele passa a ser o teu Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar no teu interior. Isso vai te agora fazer uma pessoa que ouve a palavra e a voz de Deus no seu interior. Você vai passar a ouvir e conhecer a Deus de uma forma diferente, como talvez você nunca tenha ouvido e vivido antes. Se prepara. Experiências tremendas que você vai viver simplesmente por ouvir a voz do Pai. Agora há um relacionamento. Você fala e Ele te ouve. Ele fala e você o ouve. Tudo isso, se você simplesmente receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se essa pessoa é você, fique em pé no seu lugar. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Pai, olha para essas vidas que nessa noite recebem a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, ela é tão preciosa. Eu sei que ela nunca volta vazia. Que essa palavra, Pai, frutifique nesses corações. Hoje eles te recebem como Senhor e Salvador. Que a Tua presença possa habitar no interior de cada um deles. Que o Senhor fale com eles, que eles te ouçam, que eles entendam a Tua voz, ouçam a Tua voz e obedeçam a Tua voz. Que o Senhor possa acolhê-los, Pai, no seu braço forte, e escrever o nome de cada um no livro da vida. Que nenhum desses se perca, Pai, nessa caminhada, mas que ao contrário, eles possam continuar avançando, a exemplo de Jesus, como Jesus fez, passo após passo, estágio após estágio. Essa é a minha oração. Cuida de cada um desses, que nenhum se perca, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar.
Aleluia, glória a Deus.